Meu marido me trocou por uma mulher mais jovem, e meu mundo desmoronou. A humilhação foi profunda e a dor foi imensa, mas ele mal sabe o segredo que guardo agora, o que eu planejo fazer. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora acomode-se e vamos começar. Meu nome é Clara. Por 22 anos, essa simples afirmação vinha com um complemento quase obrigatório, um sobrenome emprestado que definia minha existência social: Clara, esposa do Dr. Ricardo Bastos. É engraçado como a gente se acostuma a ser o apêndice de alguém. Eu me tornei tão fluente em ser a esposa de que quase esqueci da Clara que existia antes dele, a estudante de arquitetura sonhadora, que passava horas debruçada sobre pranchetas, que adorava misturar cores e formas, que tinha um caderno secreto de receitas da avó e invenções culinárias próprias. Essa Clara ficou guardada numa gaveta empoeirada da memória quando Ricardo, o residente de medicina bonito, ambicioso e com um futuro brilhante pela frente, surgiu na minha vida e me prometeu um conto de fadas moderno. E, por muito tempo, pareceu mesmo um conto de fadas. Larguei a faculdade no 4º semestre. Você não vai precisar trabalhar, meu amor, eu vou cuidar de você, ele dizia com aquela confiança inabalável. Mergulhei de cabeça no meu novo papel, tornei-me administradora do lar, a decoradora de interiores não oficial da nossa vida, a anfitriã perfeita dos jantares de negócios que impulsionavam a carreira dele, a companheira silenciosa e sorridente nos eventos sociais do hospital e da alta sociedade local. Nossa casa, um apartamento espaçoso e elegantemente decorado num bairro nobre desta capital quente e úmida do nosso Brasil, era a prova viva do sucesso dele e, por extensão, do meu sucesso como sua esposa. Mármore travertino, móveis assinados, obras de arte escolhidas a dedo, por mim, mas sempre com a aprovação final dele, tudo impecável, sempre pronto para receber. Nossa rotina era previsível, confortável como um sapato velho. Cafés da manhã apressados durante a semana, jantares tardios quando ele não tinha plantão ou compromisso. Fins de semana intercalados entre eventos sociais obrigatórios, idas ocasionais à nossa casa de praia, mais uma prova do status dele, e domingos preguiçosos em casa. Eu administrava a casa, os funcionários, a agenda social dele, a minha própria vida que girava em torno da dele. Lia os livros que ele recomendava, assistia aos filmes que ele escolhia, aprendi a gostar de vinho caro e a entender de carros importados. Eu me adaptei, me moldei. Achava que isso era amor, cumplicidade. Hoje vejo que era anulação. Com o passar dos anos, a paixão avassaladora do início deu lugar a um companheirismo morno, a uma familiaridade que eu confundia com segurança. As conversas profundas rarearam, substituídas por discussões sobre a logística do dia a dia ou o planejamento das próximas férias. O sexo tornou-se esporádico, quase protocolar. Eu sentia uma vaga insatisfação, uma sensação de que algo faltava, mas empurrava para debaixo do tapete persa caríssimo da sala. Atribuía ao cansaço dele, ao estresse da profissão, à inevitável acomodação que o tempo traz aos casamentos longos. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que a falta tivesse nome, idade e um corpo 22 anos mais jovem que o meu. A bomba explodiu numa terça-feira que começou como qualquer outra. Eu tinha passado a tarde organizando um jantar beneficente no qual Ricardo seria homenageado. Voltei para casa, supervisionei a empregada no preparo de um dos pratos favoritos dele, filé ao molho madeira com risoto de funghi, um clássico que sempre o agradava. Tomei um banho, vesti um vestido de seda que ele gostava, arrumei a mesa com esmero, acendi velas. Queria criar um ambiente acolhedor, talvez uma trégua na rotina atribulada dele. Queria, talvez, sentir que ainda éramos um casal que celebrava pequenas coisas. Ricardo chegou com a noite já avançada. Trazia pasta de couro e um ar pesado, diferente do cansaço habitual. Havia uma tensão nos ombros dele, uma frieza no olhar que me causou um arrepio. Ele mal respondeu ao meu beijo de boas-vindas. Sentou-se à mesa, elogiou a arrumação com um murmúrio distraído e serviu-se de uma dose de uísque antes mesmo de olhar para a comida. Dia difícil? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Todos os dias são difíceis, Clara, ele respondeu, seco. Comemos em silêncio por alguns minutos. O único som era o tilintar discreto dos talheres na porcelana cara.
A comida, que eu preparara com tanto cuidado, parecia sem gosto na minha boca. A tensão era quase palpável. Finalmente, ele largou o garfo, empurrou o prato quase intocado e soltou a frase que detonaria meu mundo. Clara, precisamos conversar. Meu estômago gelou. A voz dele era baixa, mas carregada de uma finalidade assustadora. Conversar sobre o quê, Ricardo? Aconteceu alguma coisa grave? É no hospital? Ele respirou fundo, evitando meu olhar. Fixou os olhos na taça de vinho intocada à minha frente. Não é sobre o hospital. É sobre nós. Sobre mim. Sobre nós, repeti, a voz embargada. O que tem o nós? Você não parece bem há algum tempo. O que está acontecendo? Eu não estou feliz, Clara, ele disse, as palavras caindo como pedras na quietude da sala de jantar. Não estou feliz neste casamento. Não há muito tempo. Senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. 22 anos. Uma vida. Não está feliz? Mas, por quê? O que eu fiz de errado? A gente podemos tentar resolver, Ricardo. Fazer terapia de casal, viajar só nós dois, resgatar o que a gente tinha. A voz saía desesperada, agarrando-se a qualquer fio de esperança. Ele balançou a cabeça, um movimento lento, quase piedoso, que me encheu de pavor. Não é sobre você ter feito algo errado, Clara. Não é algo que terapia possa consertar. O problema sou eu. Eu mudei. Eu preciso de outra coisa. Preciso de mais. Outra coisa? Mais o quê? A pergunta saiu quase num sussurro. O medo do que viria a seguir era paralisante. Ele finalmente me olhou nos olhos. Havia uma frieza ali que eu nunca tinha visto. Uma determinação cruel. Eu conheci outra pessoa, Clara. O mundo parou de girar e despencou. Senti uma náusea violenta, as mãos começaram a tremer. As velas na mesa pareciam zombar de mim com suas chamas dançantes. Outra pessoa? Como assim? Quem? Desde quando isso está acontecendo, Ricardo? O nome dela é Vanessa. Ela é incrível. Cheia de vida. Ele parecia quase sonhador ao falar dela, o que tornava tudo ainda mais doloroso. E já estamos juntos há uns 6 meses. 6 meses. Meio ano de mentiras, de enganos, de vida dupla. Enquanto eu arrumava a casa, organizava os jantares, esperava por ele, ele estava com ela. Vanessa. O nome ecoava na minha cabeça. 20 e poucos anos, com certeza. A imagem dela, jovem, vibrante, tomou forma na minha mente, sobrepondo-se à minha própria imagem refletida na janela escura, uma mulher de meia-idade, o rosto marcado pelo choque e pela dor. 6 meses, consegui dizer, a voz rouca. Você me traiu por 6 meses? E agora me diz assim, na minha cara, que está apaixonado por ela. E a nossa vida? Nossos 22 anos? Significaram alguma coisa para você? Claro que significaram, Clara, ele disse, mas o tom era defensivo, quase irritado. Tivemos bons momentos. Mas acabou. As pessoas mudam, os sentimentos mudam. Eu amo a Vanessa. Eu quero viver essa paixão, essa intensidade que eu não sinto mais aqui. Sinto muito, mas eu quero o divórcio. E quero rápido. Sinto muito. Ali estava a frase novamente, o pedido de desculpas mais vazio e egoísta que eu já ouvirá. Ele não sentia pela minha dor, sentia por ter que passar pelo inconveniente de me contar. Quantos anos ela tem, Ricardo? Perguntei, a voz embargada pelas lágrimas que agora corriam livremente, salgando o gosto amargo na minha boca. Ele hesitou por um instante, talvez percebendo a crueldade da resposta, mas disse mesmo assim. 24. 24. Metade da minha idade. A diferença era um abismo intransponível. Senti-me obsoleta, uma peça de museu. Você está trocando nossa história, tudo o que construímos, por uma aventura com uma menina que tem idade para ser sua filha? Não fale assim dela, ele retrucou, a voz subindo. Ela me entende, me admira, me faz sentir jovem.
Você não o entende, Clara? Eu preciso disso. Eu não aguento mais essa vida morna, previsível. Vida morna? Previsível? A vida que ele mesmo tinha escolhido, que ele parecia apreciar até ontem. A raiva começou a borbulhar sob a dor. Então vá. Vá viver sua aventura. Mas saia da minha casa. Saia da minha vida. Eu vou, ele disse, levantando-se abruptamente. Já aluguei um lugar para mim e para ela. Pego minhas coisas amanhã. Ele nem sequer olhou para trás ao sair da sala de jantar, deixando-me sozinha com os restos do jantar, as velas chorando e o coração em pedaços. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei sentada à mesa por horas, paralisada, até as velas se extinguirem. Depois, arrastei-me para o nosso quarto, para a nossa cama. O cheiro dele ainda estava no travesseiro. Abracei-o e chorei como nunca tinha chorado antes. Um choro de dor, de perda, de humilhação, de raiva, de medo do futuro desconhecido. Chorei pela Clara que eu tinha sido, pela vida que eu achava que tinha, pelo amor que eu acreditava ser eterno. Chorei até o sol nascer e encontrar-me exausta, os olhos inchados, a alma devastada. No dia seguinte, Ricardo voltou com caixas. Foi rápido, eficiente, quase cirúrgico em sua partida. Levou roupas, livros, alguns objetos pessoais, o notebook. Evitou meu olhar, trocou poucas palavras. A cada caixa que ele levava, era um pedaço da minha vida que ia embora. Quando a porta bateu pela última vez, o silêncio que ficou era ensurdecedor. Eu estava sozinha. Completamente sozinha no apartamento imenso, que agora parecia um mausoléu dos meus sonhos mortos. Os primeiros dias foram um nevoeiro. Não sei como me alimentei, como tomei banho. Lembro de ficar horas sentada no sofá, olhando para o nada, ou deitada na cama, incapaz de me mover. O telefone tocou algumas vezes. Era Sofia. Clara? Pelo amor de Deus, me atende. Fiquei sabendo. O Ricardo te contou? Você está bem? Não consegui responder. Apenas chorei ao telefone. Sofia entendeu. Em menos de meia hora, ela estava na minha porta, com seu abraço apertado, seu olhar preocupado e uma fúria contra Ricardo que me assustou e, estranhamente, me confortou um pouco. Ela ficou comigo naquele primeiro dia, tentando me fazer comer algo, ouvindo meus soluços incoerentes, apenas estando ali. Mas quando a noite caiu e Sofia teve que ir embora, a solidão voltou avassaladora. Olhei ao redor. Os móveis caros, as obras de arte, o luxo que antes me davam uma sensação de segurança, agora pareciam zombar de mim. Eu era uma rainha deposta em seu castelo vazio. Tinha 46 anos, um divórcio humilhante nas costas, nenhuma profissão, nenhuma perspectiva. Era ex-esposa. A mulher trocada por uma novinha. E pela primeira vez na vida, eu não tinha a menor ideia de quem eu era ou do que faria a seguir. O fundo do poço era ali. E parecia não ter fim. O fundo do poço é um lugar estranho. Não tem placa de boas-vindas, mas a gente sabe quando chega lá. Para mim, ele tinha o cheiro de poeira acumulada nos móveis caros, o gosto de comida requentada no micro-ondas, quando eu conseguia comer, e o som do silêncio ensurdecedor de um apartamento de 4 quartos ocupado por uma única alma penada. Eu, Clara Bastos, ou melhor, ex-Bastos, era essa alma. As semanas que se seguiram à partida de Ricardo foram um longo e arrastado pesadelo em tons de cinza. Os dias se fundiam uns nos outros, marcados apenas pela luz do sol que entrava pelas janelas enormes, janelas que antes emolduravam uma vista que eu achava linda e que agora pareciam apenas expor minha solidão para a cidade lá fora. Eu perdi a noção do tempo. Vivia de pijama, arrastando-me da cama para o sofá, do sofá para a cozinha, apenas para beber água ou pegar um pacote de biscoitos, e de volta para a cama. O sono era meu único refúgio, mas até ele era povoado por sonhos confusos, onde Ricardo aparecia ora sorrindo como antes, ora me olhando com aquela frieza cortante da noite da despedida. A televisão tornou-se minha companhia constante, mas eu mal prestava atenção aos programas. O barulho preenchia o vazio, mas não o vazio dentro de mim. Emagreci visivelmente. As roupas que antes me serviam agora boiavam no meu corpo. Parei de me olhar no espelho, a imagem refletida era a de uma estranha, uma mulher fantasmagórica com olheiras profundas e um olhar perdido.
A dor da traição e do abandono era física. Sentia um aperto constante no peito, uma falta de ar, um cansaço que não passava, não importava quantas horas eu dormisse. Sofia era meu único elo com a realidade. Ela ligava todos os dias, aparecia sem avisar, ignorando minhas desculpas esfarrapadas de que estava ocupada ou a não estava me sentindo bem. Ela entrava, abria as cortinas que eu insistia em manter fechadas, trazia pão fresco da padaria, às vezes me forçava a tomar um banho e vestir uma roupa de gente. Clara, pelo amor de Deus, olha o seu estado, ela dizia, com uma mistura de preocupação e impaciência. Você vai definhar aqui dentro. Esse apartamento virou um mausoléu. Você precisa sair, ver gente, respirar. Sair para quê, Sofia? Eu respondia, a voz embargada. Para as pessoas me olharem com pena? Para encontrar algum conhecido que vai me perguntar pelo Ricardo e eu ter que engolir o choro e dizer que estamos separados? Prefiro ficar aqui. Pena? Que pena, mulher. Raiva. As pessoas estão com raiva dele, não de você. Todo mundo sabe o canalha que ele foi. E você não precisa dar satisfação para ninguém. Quem perguntar, manda plantar batata. Sofia era direta, às vezes dura, mas eu sabia que era por amor. Mesmo assim, suas palavras não conseguiam penetrar a névoa de apatia que me envolvia. Ela me arrastou algumas vezes para fora. Uma caminhada no calçadão à beira-mar, um café na padaria do bairro. Eram torturas. Sentia os olhares curiosos, os cochichos. Via casais de mãos dadas e sentia uma pontada de inveja e amargura. Voltava para casa ainda mais exausta e deprimida. O processo do divórcio correu rápido, como Ricardo queria. Assinei os papéis quase sem ler, representada por um advogado indicado por Sofia. A injustiça da divisão de bens era questionável, mas eu não tinha forças para lutar. Só queria que aquela fase acabasse, que o nome dele desaparecesse da minha vida formalmente. Quando recebi a certidão de divórcio averbada, senti um misto de alívio e pânico. Estava livre dele, mas livre para quê? A liberdade parecia assustadora, um oceano vasto e desconhecido para quem só sabia navegar em águas familiares. Esporadicamente, notícias do outro lado chegavam até mim, como estilhaços de vidro. Uma conhecida comentou ter visto Ricardo e Vanessa num restaurante badalado, pareciam tão apaixonados. Outra postou uma foto de uma festa onde eles apareciam abraçados, sorridentes. Sofia me proibiu de olhar as redes sociais dele ou dela, mas a tentação masoquista às vezes vencia. Cada imagem era uma confirmação da minha obsolescência, da felicidade dele construída sobre os escombros da minha. Doía. Doía muito. Meses se passaram nesse limbo. 6, talvez 7 meses. Eu já não chorava o tempo todo, mas a tristeza havia se tornado uma segunda pele. A apatia era minha companheira constante. Até que um dia, numa tentativa de arrumar a bagunça que se tornará o closet, uma tarefa que Sofia me impôs, deparei-me com algumas caixas de papelão que continham coisas minhas de antes do casamento, coisas que tinham sobrevivido a 22 anos e a diversas mudanças. Ali, no meio de fotos amareladas da adolescência e trabalhos da faculdade, estavam eles, meus cadernos de desenho e o caderno de receitas da minha avó, com minhas anotações e invenções culinárias. Abri o caderno de receitas. As páginas gastas, algumas manchadas de farinha ou chocolate, a caligrafia caprichada da minha avó e a minha letra mais arredondada, de anos atrás. Receita de pão de ló perfeito, bolo de milho da fazenda, torta de limão com merengue, sonhos de padaria, e o bolo de fubá cremoso com goiabada. Lembrei do cheiro daquele bolo assando na cozinha da minha avó, da alegria simples de comer uma fatia quentinha com café passado na hora. Lembrei da Clara que eu era, que gostava de criar na cozinha, que via a confeitaria como uma forma de arte, de afeto. Algo estalou dentro de mim. Uma memória, uma saudade, uma fagulha minúscula num quarto escuro. Naquele instante, senti uma vontade quase esquecida, a vontade de fazer aquele bolo. Não para Ricardo, não para impressionar ninguém. Para mim. Para resgatar aquele pedacinho da Clara original que ainda devia existir em algum lugar sob as camadas de mágoa e decepção. Levantei, fui ao banheiro, lavei o rosto demoradamente. Olhei para a mulher no espelho. Ainda estava abatida, mas havia algo diferente no olhar. Uma decisão.
Vesti uma calça jeans e uma camiseta, pela primeira vez em meses, não era um pijama. Peguei a bolsa e a chave do carro. Dirigi até o supermercado, sentindo uma estranha mistura de nervosismo e determinação. Comprei fubá, ovos, leite de cocô, goiabada cascão, tudo da melhor qualidade. De volta à minha cozinha, a cozinha que eu mesma havia projetado anos atrás, com bancadas de granito, armários planejados e eletrodomésticos modernos, mas que andava fria e sem uso, lavei as mãos e comecei a trabalhar. Segui a receita da minha avó, anotada com carinho no caderno. Medir os ingredientes, misturar a massa, sentir a textura, o cheiro. A concentração exigida pelo processo me tirou da minha própria cabeça, dos pensamentos ruminantes sobre Ricardo e Vanessa. Minhas mãos, antes trêmulas de ansiedade ou tristeza, agora estavam firmes, ocupadas em criar. Quando o bolo foi para o forno, o aroma que começou a se espalhar pelo apartamento era diferente do cheiro de poeira e melancolia. Era um cheiro de casa, de conforto, de memória afetiva. Sentei na bancada da cozinha e esperei, observando o bolo crescer e dourar através do vidro do forno. E pela primeira vez em muitos meses, não me senti completamente sozinha. Havia o bolo, havia a memória da minha avó, havia a fagulha de mim mesma que eu estava tentando reacender. Desenformei o bolo com cuidado. Estava lindo, alto, dourado, com pedaços de goiabada derretida na superfície. Cortei uma fatia generosa. A textura era perfeita, cremosa por dentro, com uma casquinha crocante por fora. O sabor me transportou instantaneamente para a infância. Comi devagar, apreciando cada garfada. E com aquele bolo, senti que algo estava começando a mudar. A partir daquele dia, a cozinha tornou-se meu santuário. Comecei a testar outras receitas do caderno, a pesquisar novas técnicas na internet, a comprar livros de confeitaria. Descobri um mundo de possibilidades: macarrões coloridos, tortas com decorações elaboradas, cheesecaques cremosos, pães de fermentação natural. Errei muito no começo. Queimei bolos, perdi o ponto do merengue, fiz pães que ficaram duros como pedra. Mas cada erro era um aprendizado. E cada acerto era uma pequena vitória, um bálsamo para minha autoestima ferida. Comecei a presentear Sofia com minhas criações. Ela se tornou minha cobaia oficial e minha maior incentivadora. Clara, isso está melhor que de padaria chique. Você tem ouro nas mãos, mulher, ela dizia, maravilhada. Foi dela a ideia. Por que você não cria um Instagram para mostrar essas obras de arte? Só para se distrair, para ter um projeto. Hesitei. Expor meu hobby. Correr o risco de ser julgada também nisso? Mas Sofia insistiu. É só um Instagram, Clara. Sem pressão. Posta umas fotos bonitas, quem sabe? Criei a conta. O nome veio quase que instantaneamente, @deliciasdaclara. Simples, direto. Comecei a postar fotos dos meus doces, tiradas com o celular mesmo, sem muita técnica. Aos poucos, amigos de Sofia, depois amigos de amigos, começaram a seguir. Os comentários eram sempre gentis: que lindo, parece delicioso, você aceita encomenda? Encomenda? A palavra me assustou. Eu fazia aquilo por prazer, por terapia. Transformar em negócio? Parecia um passo grande demais. Mas as perguntas continuavam. Uma colega de trabalho de Sofia queria uma torta de limão para um jantar. Uma prima distante precisava de docinhos para um batizado. Aceita, Clara, Sofia me pressionou. É só um teste. Vê como você se sente. Com o coração na mão, aceitei a primeira encomenda, a torta de limão. Passei o dia anterior preparando a massa, o recheio, o merengue suíço, caprichando na decoração. Entreguei a torta com as mãos suando frio. No dia seguinte, recebi uma mensagem da cliente: Clara, a torta foi o maior sucesso. Todo mundo amou, pediram seu contato. Estava divina. Senti uma onda de alegria e alívio. Eu era capaz. Eu conseguia fazer algo que agradava às pessoas, algo que era só meu. Aceitei a encomenda dos docinhos, depois um bolo de aniversário. Cada pedido entregue, cada elogio recebido, era um pequeno tijolo na reconstrução da minha confiança. Comecei a levar o @deliciasdaclara mais a sério.
Pesquisei sobre fotografia de alimentos, melhorei a iluminação das minhas fotos, comecei a interagir mais com os poucos seguidores que tinha. Ainda era um hobby, algo que preenchia meus dias e me dava um pequeno retorno financeiro, mas estava se tornando algo mais. Estava se tornando meu projeto, meu foco. Eu ainda tinha dias ruins, dias em que a sombra de Ricardo e a dor da rejeição voltavam com força. Mas agora, eu tinha para onde canalizar esses sentimentos. Eu ia para a cozinha, colocava as mãos na massa, e transformava a angústia em açúcar, farinha e beleza. Eu estava, lentamente, assando uma nova versão de mim mesma. Ainda não sabia onde essa jornada me levaria, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia uma pequena, mas persistente, chama de esperança. Eu estava começando a deixar de ser a ex-esposa para me tornar, simplesmente, Clara. E a confeiteira por trás das delícias. A pequena chama de esperança que o bolo de fubá da minha avó acendeu em mim começou a ganhar força, alimentada pelo calor do forno e pelos elogios que chegavam, primeiro tímidos, depois cada vez mais frequentes. O @delicias da Clara deixou de ser apenas um passatempo, uma terapia. Tornou-se meu projeto de vida, meu foco. A cada encomenda entregue, a cada cliente satisfeito, eu sentia um pedaço da minha autoestima sendo reconstruído, mais sólido e duradouro do que aquele que dependia da aprovação de Ricardo. Decidi que, se era para fazer, faria direito. Investi parte do dinheiro que me coube no divórcio, aquele que Ricardo chamou de a pensão razoável, em equipamentos profissionais, uma batedeira planetária potente, formas de silicone de diversos formatos, um forno melhor, utensílios de precisão. Fiz cursos online e presenciais de confeitaria avançada, aprendi técnicas de modelagem em açúcar, pintura em bolos e temperagem de chocolate. Mergulhei nos estudos de fotografia de alimentos, comprei uma câmera semi-profissional e um pequeno kit de iluminação. Meu Instagram começou a parecer menos amador, mais sofisticado, embora eu fizesse questão de manter a legenda das fotos com minha voz autêntica, contando um pouco da história por trás de cada doce. O apartamento, antes um símbolo do meu antigo status de esposa, começou a se transformar. O quarto de hóspedes, onde Ricardo dormira na última noite, virou meu ateliê de confeitaria, com bancadas de inox, prateleiras repletas de ingredientes e um cheiro constante de baunilha e chocolate no ar. Contratei uma ajudante, a Fátima, uma senhora que morava no bairro e era uma cozinheira de mão cheia, para me auxiliar na produção, que crescia a cada semana. Depois veio a Júlia, uma estudante de design, para me ajudar com as redes sociais e as embalagens, que eu queria que fossem tão especiais quanto os doces. Sofia, minha amiga anjo, tornou-se minha sócia informal, cuidando da parte administrativa e comercial nos horários vagos do seu emprego. Clara, você precisa registrar essa marca. Precisa de um CNPJ. Isso aqui vai explodir, ela dizia, entusiasmada, mostrando-me planilhas de custos e projeções de faturamento que me assustavam e me animavam na mesma medida. E então, aconteceu. O andivisor de águas, como Sofia chamou. Eu estava testando uma receita de bolo de rolo, aquele clássico pernambucano delicado, mas queria dar um toque diferente. Resolvi fazer um vídeo mais longo para o Instagram, mostrando não só a montagem do bolo, a massa finíssima, o recheio de goiabada derretida, a arte de enrolar sem quebrar, mas também falando um pouco mais abertamente sobre o processo. Liguei a câmera, respirei fundo e comecei a enrolar o bolo e a falar. Sabe, fazer um bolo de rolo exige paciência, delicadeza, atenção aos detalhes, comecei, a voz um pouco trêmula no início. É quase uma metáfora da vida, né? Às vezes, a gente acha que tudo vai quebrar, que não vai dar certo, mas com cuidado, com persistência, a gente consegue enrolar os problemas, as tristezas, e transformar numa coisa bonita e doce. Continuei falando, de forma espontânea, sobre como a confeitaria tinha sido minha âncora no momento em que meu mundo parecia ter desabado. Não mencionei divórcio, não mencionei Ricardo. Falei sobre reencontrar a alegria nas pequenas coisas, sobre a terapia que era criar algo com as próprias mãos, sobre o poder de transformar ingredientes simples em momentos de felicidade para os outros. Terminei o vídeo mostrando o bolo de rolo pronto, polvilhado com açúcar, e sorri para a câmera. Às vezes, a vida nos desenrola de um jeito inesperado, mas sempre há uma forma de nos enrolarmos de novo, mais fortes e, quem sabe, mais doces. Postei o vídeo sem grandes expectativas. Era mais longo que o habitual, mais pessoal. Fui dormir. Acordei no dia seguinte com o celular travando de tantas notificações.
O vídeo tinha viralizado. Milhares, depois centenas de milhares de visualizações. Compartilhamentos, comentários, mensagens chegando sem parar. Pessoas de todo o Brasil se conectaram com a minha fala, com a minha história implícita de superação. Mulheres que passaram por separações, pessoas que encontraram na cozinha um refúgio, gente que simplesmente admirou a delicadeza do bolo de rolo e a sinceridade das minhas palavras. Meu número de seguidores saltou para cifras que eu nunca imaginei. As encomendas explodiram a ponto de termos que criar uma lista de espera. Propostas de parcerias com marcas de ingredientes, de utensílios de cozinha, convites para dar workshops em outras cidades, entrevistas para blogs, revistas e até para a TV local. Foi avassalador. Sofia largou o emprego e veio trabalhar comigo em tempo integral. Contratamos mais gente para a produção. O apartamento ficou pequeno. Tivemos que alugar uma sala comercial no bairro para montar uma cozinha industrial e um pequeno escritório. As andelícias da Clara deixaram de ser um hobby para se tornar uma empresa em franca expansão. Eu mal tinha tempo para respirar, mas era um cansaço bom, realizador. E a transformação não era só profissional. Eu me sentia outra mulher. Mais forte, mais segura, mais dona de mim. Comecei a realmente viver naquele apartamento que antes me assombrava. Reorganizei os móveis, pintei paredes, comprei objetos de decoração que tinham a minha cara, não a do casal Bastos. Criei um jardim na varanda. O espaço tornou-se meu reflexo, vibrante, acolhedor, cheio de vida. Fisicamente, eu também floresci. O trabalho intenso, aliado a uma alimentação mais regrada, impossível viver só de provar doce, e as caminhadas que eu não abria mais mão, me deixaram mais magra, mais disposta. Mudei o corte de cabelo novamente, adotei um estilo de vestir mais colorido e moderno, que expressava minha personalidade e não a necessidade de parecer a esposa elegante. Passei a usar maquiagem leve no dia a dia, não para esconder imperfeições, mas para realçar o brilho que eu sentia por dentro. Quando me olhava no espelho agora, via Clara. Só Clara. E gostava muito do que via. Comecei a sair mais, não por obrigação social, mas por prazer. Jantares com Sofia e outros amigos, idas ao cinema, viagens curtas nos poucos fins de semana livres. Alguns homens se aproximaram. Fui paquerada, convidada para sair. Era uma sensação nova e estranha depois de tantos anos. Aceitei alguns convites, de forma leve, sem expectativas. Não estava procurando um novo Ricardo. Estava aproveitando minha própria companhia e a liberdade de escolher com quem queria estar. E então, veio o convite que coroaria essa nova fase, o programa matutino de maior audiência do país. Queriam contar minha história no quadro de superação e me ter ao vivo no estúdio, cozinhando para milhões de brasileiros. O frio na barriga foi imenso. Era um salto gigantesco. Mas eu sabia que tinha que ir. Era a consolidação de tudo que eu havia construído. A preparação foi intensa. Escolhemos a receita símbolo, o bolo de fubá cremoso com goiabada da vovó. Fizemos testes na minha cozinha, simulando as câmeras. Comprei um vestido lindo, num tom de azul vibrante que realçava meus olhos. No dia da gravação, no Rio de Janeiro, eu estava uma pilha de nervos, mas Sofia estava ao meu lado, segurando minha mão e repetindo: "Você consegue, amiga. É o seu momento." Entrar naquele estúdio enorme, com luzes ofuscantes, câmeras por toda parte, a equipe de produção agitada, foi surreal. A apresentadora, uma das mulheres mais famosas e queridas do Brasil, me recebeu com um sorriso caloroso que me acalmou instantaneamente. Durante a entrevista, contei minha trajetória, a versão cuidadosamente editada para o grande público, a paixão antiga pela confeitaria, a redescoberta em um momento de mudança pessoal, a força encontrada no trabalho e no carinho dos clientes. Falei sobre empreendedorismo feminino, sobre a importância de seguir os sonhos, não importa a idade. Depois, fui para a bancada da cozinha montada no estúdio. Enquanto preparava o bolo, explicando passo a passo com a desenvoltura que meses de vídeos para o Instagram me deram, senti uma calma inesperada. Ali, fazendo o que eu amava, compartilhando meu conhecimento e minha paixão, eu estava inteira. O bolo ficou lindo, a apresentadora provou e se desmanchou em elogios genuínos. O programa terminou comigo sorrindo para a câmera, convidando as pessoas a visitarem meu Instagram @deliciasdaclara. O impacto foi estrondoso.
Meu celular quase explodiu. Seguidores multiplicaram-se exponencialmente. Encomendas para meses à frente. Propostas de grandes marcas, convite de uma editora para escrever um livro de receitas e minha história. Era a consagração. Naquela noite, no hotel, depois de comemorar com Sofia e a equipe, peguei meu celular para dar uma olhada rápida nas redes sociais antes de dormir. Milhares de mensagens, marcações, comentários. E, no meio de tudo, uma notificação que fez meu coração dar um pulo e depois se acalmar num sorriso irônico. Ricardo Bastos havia visualizado todos os meus stories daquele dia, os vídeos dos bastidores do programa, as fotos no estúdio. Fechei os olhos por um instante. Imaginei-o. Onde ele estaria? Na sala do apartamento alugado? No consultório entre um paciente e outro? Talvez com Vanessa ao lado? Vendo a mulher que ele julgou acabada, descartável, brilhando em rede nacional. Vendo a dona de casa que ele trocou por uma novinha ser aclamada por seu talento, sua força, sua história. Vendo Clara, não mais a sua esposa, mas a confeiteira, a empresária, a mulher que se reinventou e encontrou a felicidade nos seus próprios termos. Dias depois, Sofia me contou, com um ar triunfante, que uma amiga em comum tinha encontrado Ricardo num evento e ele parecia abatido. Tinha comentado, entre um uísque e outro, que não reconhecia mais a Clara, que ela estava indiferente, poderosa, e que ele tinha sido um tolo, talvez o maior erro da vida dele. Ouvir aquilo não me trouxe euforia, nem desejo de vingança. Trouxe apenas uma constatação serena, ele finalmente percebeu. Percebeu o que perdeu, não porque eu me tornei famosa ou bem-sucedida, mas porque eu me tornei eu mesma, completa, feliz, independente dele. A validação dele já não me importava nem um pouco. Minha vida seguiu em frente, doce e agitada. O livro foi lançado e virou best-seller. Abri meu primeiro ateliê com loja física, um espaço charmoso e acolhedor. Continuei aparecendo na mídia, tornei-me referência na confeitaria afetiva. Fui desejada, sim. Por homens que admiravam minha trajetória, por marcas que queriam se associar à minha imagem, pelo público que se inspirava na minha história. Mas o desejo mais importante era o meu próprio, o desejo de continuar crescendo, aprendendo, criando. Meu ex-marido. Ele continua por aí, vivendo a vida dele. Às vezes, imagino que ele ainda me assiste na televisão, talvez com uma ponta de arrependimento, talvez com orgulho disfarçado, talvez com indiferença. Sinceramente, pouco importa. A história dele com a novinha pode ter sido o fim do meu casamento, mas foi o começo explosivo e delicioso da minha verdadeira vida. E por isso que sou grata. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias, ative também o sininho das notificações.